Bom dia, paz esteja convosco, mais um pão diário, agindo Deus que na nossa vida, quem impedirá? Ninguém. E se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas hoje eu quero passar rapidamente para deixar uma palavra de Deus para esse dia, um versículo para esse pão diário, sobre o arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é um sentimento sincero que nós temos diante de Deus por causa dos nossos pecados e que nós devemos ter mudança através desse arrependimento. Então, que o arrependimento ele seja hoje verdadeiro diante de Deus, que o nosso arrependimento ele possa hoje impactar os céus e que nós possamos hoje nos arrepender verdadeiramente da presença de Deus, para que nós venhamos ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Porque, amado, o arrependimento nos leva a uma vida de consagração com Deus. E o arrependimento, ele vem do nosso coração, mas ele relata a sua vida com Deus. Então o Senhor diz hoje, arrependei-vos, porque é chegado o tempo. Então que nós possamos nessa manhã ter uma atitude de arrependimento. E quem se arrepende tem uma atitude diferenciada diante de Deus. E nós temos sim algo a nos arrepender. E que nós precisamos nos arrependermos. E quem tem esse arrependimento, já diz a palavra, tem uma atitude diferenciada diante de Deus. E a humildade que nos leva ao arrependimento faz que nós venhamos agir de forma correta diante da presença de Deus, do arrependimento a qual Ele quer que nós venhamos ter nessa manhã. Mas eu quero deixar um versículo para ti lá do livro de Atos, capítulo 3, 19, que diz assim: arrependei-vos, pois voltasse para Deus, para que os seus pecados sejam o quê? Cancelados. Então a palavra hoje do Pão Diário vem falando para nós sobre arrependimento. Jesus ele se agrada de um coração sincero, de uma pessoa sincera que fala para ele a verdade, que errou, que pecou, mas que vai diante dele e pede perdão. Porque a palavra de Deus diz que ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. E da onde abundou a graça, vai superabundar de onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. E que o mundo precisa verdadeiramente é se arrepender dos nossos pecados, para que ele venha sarar a terra, para que ele venha nos cuidar, para que ele venha mudar esse contexto. E me fez lembrar agora no livro de Jonas, quando Jonas se arrepende pelo fato de não querer ir até Nínive e falar para aquele povo. Um povo que era conhecido pela sua maldade, um povo que Jonas teve até medo de ir, porque todos os profetas que iam para aquele lugar pregar a palavra de Deus, aquele povo matava os profetas por empalamento. Veja lá, procure saber o que é empalamento. Empalamento, eles pegavam os profetas e eles botavam o profeta, eles enfiavam uma lança lá naquele lugar que eu não quero falar. Procure saber como é morte por empalamento. E eles colocavam uma lança naquele profeta até ele morrer, e aquele profeta era empalado. Por empalamento ele morria. Então Jonas teve medo pela crueldade daquele povo do livro de Jonas, no livro de Jonas, que vem falando que é o povo de Nínive. Mas observe que Jonas também desobedeceu a Deus, foi parar na barriga de um grande peixe, ele se arrependeu nas profundezas do mar, dentro da barriga daquele peixe. A palavra de Deus diz que aquele peixe coloca ele agora na margem de uma praia, ele vai para Nínive e lá em Nínive ele prega a palavra de Deus, ele prega o arrependimento para aquele povo e aquele povo se arrependeu. O rei daquele lugar, ele decreta jejum, pano de saco e ali eles vão para o arrependimento. Então eles jejuaram, se arrependeram e pediram perdão para Deus. Amados, não há nada melhor do que a gente pedir perdão para Deus dos nossos erros, das nossas falhas. Talvez se você diga que essa palavra não é para você, mas é para você mesmo. Deus está falando que tem áreas da tua vida que você precisa pedir perdão e se arrepender, para que áreas da sua vida, chaves sejam entregues, portas sejam abertas e que milagres venham a acontecer. Deus está falando com você, arrependei-vos, peça perdão para Deus, peça perdão dos seus pecados. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida, diz o Senhor nessa manhã. E Ele diz mais para nós, arrependei-vos, todos vocês, senão perecerão. E o que o mundo está passando? O mundo está perecendo por falta de arrependimento, por falta de perdão. E que não seja por nós, mas que nós venhamos fazer a nossa parte. Que nós possamos ter esse arrependimento sincero diante de Deus. Pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E confessarmos a Deus todos os nossos pecados. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar
os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você vai achar isso em 1 João capítulo 1, versículo 9. Então, amado, que nós possamos nessa manhã nos arrepender enquanto há tempo, pedir perdão enquanto Ele tem perdão para nos dar e que nós possamos ver a glória de Deus se manifestar sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos protege. Ontem, hoje, eu estou entrando muito rápido no Pão Diário, porque eu tenho culto 9 horas agora e nós vamos estar transmitindo o nosso culto. Desde já eu te abençoo, tenha um dia de paz, de arrependimento, que a graça do nosso Senhor esteja sobre a tua vida, te guardando, te protegendo, te abençoando. Que Deus abençoe a vida da Karina, minha irmã, do Ralph, da Vanessa, da Kátia Nunes, da Kátia Moraes, de todos vocês que estão nessa live. Que Deus venha abençoar a Diane Franco, a Kari, a Diane que compartilhou, compartilhe e que Deus nos abençoe. E que o arrependimento nos traga a vida eterna e que o arrependimento venha abrir portas e áreas da nossa vida, a qual o inimigo tem nos aprisionado, porque nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. E quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, Deus não tem como agir. Mas quando nós colocamos diante dele, confessamos diante dele, ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Por isso, há a necessidade de nós nos arrependermos hoje, nesse dia, pedir perdão para Deus, para que Ele possa mudar a nossa história, possa mudar a nossa vida. Que Deus abençoe a missionária Salomé também, que nos acompanha sempre, e que Deus venha estar sobre a nossa vida. Fique com Deus, que o nosso Senhor, Jeová, Rafa, El Shaddai, todos esses nomes denominados a Ele, venham estar sobre a nossa vida e que nós possamos hoje receber a sua graça, o seu poder. Que tenha um bom dia e que a graça do Senhor esteja contigo. Amém.